dizer que ocupo essa tribuna hoje com muita alegria, senhor presidente, para falar de um plano que a presidenta Dilma Rousseff lançou agora de manhã, o Plano Safra da Agricultura Familiar. Alegria, presidente Eumano, porque o meu estado, o estado do Paraná, é um dos estados que tem o maior número de agricultores familiares do Brasil. E, aliás, é o estado que mais empresta pelo PRONAF, pelo Programa Nacional da Agricultura Familiar. É o estado que mais demanda as operações de crédito. E hoje a presidenta Dilma deu uma boa notícia. Nós vamos ter 28 bilhões, 28,9 milhões para a agricultura familiar neste período de 2015 a 2016. É muito mais do que os 25 bilhões que nós tivemos na safra passada. Isso quer dizer que o nosso agricultor familiar vai ter crédito, vai ter recursos para custeio e vai ter recursos para investimento. E o que é melhor, presidente, é que a taxa de juro, que nós esperávamos, inclusive, que subisse muito em razão do aumento da taxa Selic, aumentou em média 1 ponto percentual em relação ao ano passado. Nós temos taxas de juro para a agricultura familiar hoje de 0,5% a 5,5%. 0,5% a 5,5%. Não é nenhuma taxa de juros que seja equalizada a Selic, ela é uma taxa de juro negativa, ela é menor que a inflação. Então, para aqueles pequenos, muito pequenos agricultores, nós vamos ter uma taxa de juros de 0,5%. E para os maiorzinhos, agricultores maiores, uma taxa que varia de 4,5% a 5,5%. E no semiárido, que é uma das regiões que precisa de maior investimento, as taxas também vão ser menores. Então, com isso, nós estamos garantindo uma das atividades básicas do nosso país, que é a agricultura. Aliás, se nós formos olhar, presidente Eumano, a economia brasileira, nós vamos ver que a agricultura, tanto a agricultura empresarial como a agricultura familiar, tem respondido pelos índices de crescimento da economia, ou seja, é quem cresce dentro da economia. Enquanto a gente tem apresentado problemas na indústria, no próprio comércio, no setor de serviços, a agricultura tem mostrado estar à frente e rompendo os desafios de uma situação ainda difícil que o Brasil passa na situação econômica. E a agricultura familiar, ela é importante não só pela questão econômica, porque ela melhora a economia local. Se a gente pegar qualquer cidade do interior desse país, eu posso falar pelo interior do Paraná, aonde nós temos uma agricultura familiar desenvolvida, a gente tem um melhor comércio, melhor serviço, ou seja, tem um desenvolvimento local, não só por isso, mas também porque é essa agricultura que coloca a comida na mesa do povo brasileiro. É quem cultiva o arroz, é quem cultiva o feijão, é quem cultiva a mandioca, é quem cultiva milho. É essa agricultura que nos proporciona comida. Então, eu fico muito feliz de ter assistido hoje o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Eu queria parabenizar a presidenta Dilma e parabenizar muito o ministro Patrus Aranias, que coordenou esse processo no governo. Além disso, uma outra ótima notícia para a agricultura familiar. A presidenta assinou um decreto determinando que 30% do consumo de alimentos no âmbito do governo federal sejam comprados da agricultura familiar. 30% será obrigatório. Isso nós já tínhamos nos níveis municipais, nos níveis municipal e estadual. Agora teremos federal. O que nós estamos falando com isso? Que 30% da alimentação das Forças Armadas terão que vir da agricultura familiar. 30% da alimentação para as nossas universidades, para os nossos hospitais federais, terão que vir da agricultura familiar. Isso é fundamental porque dá sustentabilidade à produção. O agricultor sabe que o que ele produzir, ele vai ter comercialização. Além do que ele já negocia no mercado, ele vai ter uma comercialização certa com o poder público. Ou seja, é uma continuidade dos programas do PAA, que é o Programa de Compra Direta da Agricultura Familiar, e também do Programa de Alimentação Escolar. Porque se hoje a gente garantir, inclusive para os nossos restaurantes universitários, que 30% da alimentação provenha da agricultura familiar, isso vai dar aos nossos agricultores condições muito boas de garantir a produção, de garantir a comercialização da produção e aumentar a renda. Uma outra notícia muito boa
do Plano Safra da Agricultura Familiar, é o apoio à agroindústria da agricultura familiar. Nós tivemos hoje a assinatura de um decreto e também de portaria conjunta do Ministério da Agricultura com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criando regras específicas do SUASA em relação à agricultura familiar. Ou seja, entrou para que se faça a comercialização pelo SUASA, tendo de acordo com o SUASA, de produtos da agricultura familiar provenientes de animais e também de bebidas. Ou seja, então, a produção de iogurtes, de sucos, de vinho, né, a produção de salame, produção de queijo, isso tudo do pequeno agricultor vai poder ser comercializado com regras mais simplificadas, ou seja, está se tirando a burocracia do SUASA, que aliás é um problema, porque o SUASA é importante por conta da qualidade dos alimentos, mas ele não pode se tornar uma barreira para o pequeno e ser apenas um instrumento para o grande comerciante, para o grande produtor. Então eu fico muito feliz e o que nós vimos hoje complementa um decreto já assinado pela presidenta há cerca de uns 2 meses, em que o SUASA Nacional reconhece, para efeito de comercialização no território nacional, o produto que tem o SUASA estadual, ou seja, que for aprovado pela Vigilância Sanitária do Estado. Isso quer dizer, se a Vigilância Sanitária do Estado do Paraná aprovou um produto para ser vendido no Paraná, esse produto automaticamente será reconhecido, está sendo reconhecido para ser vendido em qualquer estado brasileiro. Isso é um avanço, porque retira a burocracia, facilita e dá acesso aos pequenos. Então, eu queria enaltecer, porque, de fato, isso é muito importante, principalmente para o meu estado, o estado do Paraná, onde a gente tem uma agricultura familiar forte e temos muito investimento na agroindústria. E aqui eu não poderia deixar de fazer uma referência também a proposta que foi lançada hoje de designar pelo menos 50% do crédito dirigido à agroindústria familiar para as mulheres. Isso é um reconhecimento por parte da presidenta Dilma, por parte do ministro Patrus Ananias, de que quem cuida da agroindústria familiar são as mulheres. São elas que produzem as compotas, são elas que fazem os queijos, são elas que fazem os pães, são elas que fazem os doces. E muitas vezes elas têm dificuldade de crédito, porque a DAP utilizada para fazer a operação de crédito no banco é do produtor, do homem. Às vezes a propriedade só tem uma DAP. Agora, a mulher vai poder também ter uma DAP acessória, vai poder também ter acesso aos créditos. Então, além do proprietário, do agricultor, ter acesso para a produção, a mulher vai poder também ter acesso para a agroindústria. Isso vai fazer uma diferença imensa. E com essa determinação de que se vai comprar mais alimentos no âmbito federal e também a continuidade do PAA, eu penso o quanto nós vamos colaborar para as economias das nossas agriculturas. Isso melhora a qualidade de vida no interior do país, né? Dá condições do agricultor ter uma renda, ter acesso a bens de consumo que são essenciais para que ele tenha dignidade no meio rural. E mais uma outra também boa notícia. A presidenta assinou hoje um decreto e o ministro das Cidades assinou uma portaria, junto com o ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de que os beneficiados pelo PRONAF terão acesso ao Minha Casa Minha Vida. Os beneficiários do PRONAF terão acesso ao Minha Casa Minha Vida. Não estava assim direto, não tinha essa prioridade. Agora tem. Veja o que isso pode representar para a qualidade de vida de quem está no campo, de quem está na pequena propriedade. Muitas vezes ele consegue o crédito para fazer o custeio da produção, para fazer um investimento para produzir, mas a casa dele está em situação ruim. Ele não consegue recurso para arrumar a casa e ele acaba colocando recurso para melhorar a sua produção. Às vezes o filho casa, ele quer ajudar o filho a fazer a casa e não tem recurso para melhorar a própria casa. Com isso, os nossos agricultores familiares que têm acesso ao PRONAF terão acesso também ao Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o crédito, a avaliação para o crédito já passa a ser praticamente automática. Então, eu não podia deixar, presidente Eumano, de estar nesse plenário aqui para falar
da importância que teve o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar hoje pela presidenta Dilma. Complementa já um ciclo de apoio à agricultura, porque há cerca de 10 dias nós tivemos o Plano Safra da Agricultura Empresarial. Estava lá comigo também o senador Raupp, tanto no primeiro lançamento como hoje, e me dizia ele como isso vai fazer a diferença e vai fazer bem para os nossos agricultores, principalmente em Rondônia, que também tem uma agricultura familiar forte, que tem muitos paranaenses que residem lá e foram justamente para Rondônia para investimento na agricultura. Então, quero parabenizar de novo a presidenta, parabenizar o nosso ministro Patrus Ananias, que apesar de estarmos numa situação de dificuldade, senador Cristóvão, de termos restrições nas nossas contas públicas, estarmos fazendo um ajuste, aquilo que é essencial não vai sofrer com esse ajuste. Ou seja, nós vamos ter crédito subsidiado para o nosso produtor, para aquele que produz e coloca comida na mesa do trabalhador brasileiro, da população brasileira. E vamos também ter um recurso diferenciado para a agroecologia, ou seja, a produção de alimentos saudáveis, alimentos livres de venenos, alimentos não transgênicos, que vão melhorar com certeza a qualidade dos produtos, a sua comercialização. Bom para a saúde de quem consome e bom também para a renda do nosso produtor. Portanto, quero deixar registrado nessa casa hoje o avanço que nós tivemos no Plano Safra da Agricultura Familiar. E também gostaria de deixar registrado aqui uma ótima notícia que foi capa do jornal Valor Econômico. Aliás, é a manchete do jornal Valor Econômico de hoje. Ajuste melhora a credibilidade do país no exterior. E um brasilianista, Werner Bauer, fazendo um comentário também no jornal Valor Econômico, dizendo que vê um horizonte melhor do que em 2010 para o Brasil. Eu quero fazer esse registro porque, ultimamente, nós andamos com tanto pessimismo nesse país, com tanta gente dizendo que as coisas estão erradas, tanta gente apostando que desse errado, que quando surge uma notícia dessas, às vezes até passa desapercebido. Então, junto com o lançamento do Plano Safra, que é um avanço mesmo numa situação de ajuste fiscal, nós temos o reconhecimento de um jornal que é importante porque faz a avaliação da economia, avaliação de mercado, e vem dizer para nós exatamente como o mercado e como a economia externa está vendo o Brasil, que ainda tem muito a melhorar, mas que nem de longe está na situação de tragédia econômica, que o Brasil, sim, é bem visto fora, está melhorando a sua credibilidade e que nós vamos ter em 2016 mais investimentos nesse país. Isso é importante dizer, porque nós temos que tirar essa mania aqui de dentro de dizer que as coisas estão ruins e não vão melhorar. Nós estamos passando por um ajuste, senador Blairo, mas é um ajuste que está mostrando ao mundo que o Brasil está correto e está recuperando a sua credibilidade. O lançamento hoje desse Plano Safra da Agricultura Familiar, com o lançamento do Plano Safra na semana passada, em que Vossa Excelência esteve também no Palácio do Planalto, mostram que o Brasil tem rumo, não perdeu o seu eixo, sabe onde tem que investir e sabe como recuperar a credibilidade. Então, eu não podia deixar de registrar, quero deixar aqui, senhor presidente, a solicitação para que fique nos anais da Casa o registro dessa matéria do Valor Econômico, que fala sobre o ajuste e a melhora de credibilidade, que já mostra sinais de que as contas públicas começam a reagir, mas, sobretudo, que há muito interesse de investimentos estrangeiros no nosso país. E aposta-se que em 2016 nós comecemos uma recuperação. Então, queria deixar esse registro, agradecer, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, por essa oportunidade e dizer que o Brasil é um país que tem mostrado uma diferença muito grande na economia global, que nos últimos 20 anos, e aí eu coloco não só os anos do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas nos últimos 20 anos mostrou ao mundo que é capaz de se superar. Nós conseguimos melhorar o nosso desenvolvimento, ter crescimento econômico, colocar as pessoas acima da linha da pobreza, ter investimentos na nossa agricultura, ter investimentos na área de serviço, ter auxílio, sim, à nossa indústria. É óbvio que precisamos fazer mais? Precisamos, mas não podemos cair no discurso de que as coisas estão ruins, no pessimismo extremo, porque não corresponde com a realidade. Nós temos que acreditar, temos que investir e continuar. O Brasil tem muito a colaborar e ajudar o mundo. Muito obrigada, senhor presidente.